Olá a todos e muito bem-vindos. Espero que estejam bem aproveitando bastante do seu dia. Hoje eu vou falar num vídeo que é diferente. Num vídeo que não necessariamente é uma aula, mas ele é dividido em três partes, os quais eu espero que acrescentem muito ao que você busca de conteúdo. A gente vai falar daquilo que é a campanha do Educato, seguido de perspectivas em relação ao mercado, e vamos completar com uma coisa ligeiramente diferente, que é uma crônica. Acho que geralmente eu vou colocar crônicas de minha autoria para completar, que é não necessariamente para quebrar o ritmo, mas podermos colocar a mente em outro lugar enquanto falamos de assuntos que são relevantes para nós. Bom, começando aqui e seguindo, muito prazer, Educato. Não necessariamente eu, mas a página que vocês estão vendo aí. Quando a gente fala da Educato, caso ainda não tenha pegado a ideia, estamos falando de um projeto de educação de conteúdo livre, gratuito, por isso disponibilizado aqui pelo YouTube, apesar de, paralelamente, eu também fazer cursos sob medida na Hotmart, aproveitando a onda, faz parte. Dentro disso daqui, eu queria explicar as perspectivas que eu tenho em relação ao Educato. Para começar, eu acho que nada melhor do que falar das metas e das recompensas que vocês estão vendo logo aí embaixo, que eu sinceramente só encaixei junto com a logo da Educato aqui. É legal que a gente já conhece um pouco mais da proposta. Tem um vídeo também de apresentação só daquilo que é a campanha. Então eu vou aproveitar esse daqui para falar do nosso sistema de metas e recompensas. Depois de eu ter feito uma pesquisa e comparado o que eu queria fazer com base naquilo que já existe, eu vi que tinha uma lacuna em relação à educação profissional, tá? Não que todo projeto sempre tem uma lacuna e toda lacuna vai ser aproveitada maravilhosamente por toda e qualquer pessoa que foi empreendedora o suficiente para fazer aquilo. Não. Tem um espacinho e a gente está chegando junto agora. E eu vi que existem algumas linhas que são comuns dentro desses projetos, como a que a gente está seguindo aqui agora, fazendo uma recompensa, que é na verdade uma ajuda em relação ao que seria um apoio de custo aqui, no que, se há uma campanha a ser apoiada, significa que alguma coisa vai ser feita com esse dinheiro. A gente vai estar sempre falando isso também. Vão ter pelo menos 2 vídeos por mês no que eu me programei para estar dando esse informe. E como vocês podem ver, esse tal parte dos alunos aí é não só um acesso aos apoiadores, mas também a uma interação mais exclusiva e divulgação antecipada da programação. A ideia, caso ainda não tenham pescado, é a gente construir conteúdo junto. Então, apoia-se e a gente vai fazendo essa construção coletiva de conhecimento em cursos que nos sirvam, que é o que eu sinto falta, sinceramente, numa sociedade que deveria ser chamada de pós-moderna. A gente poder construir a nossa formação de forma que viremos profissionais únicos, tenhamos uma carga ok, generalista, mas sendo uma vida diferente da outra, você pode fazer a mesma coisa que um outro profissional concorrente seu. São pessoas e resultados que vão ser diferentes, que tem que ser diferentes de alguma maneira. As nossas metas aqui, elas vão envolver pequenas dobradinhas, né? Começando com R$ 1.000, que é pela continuidade desse projeto aqui. Claro que a gente ainda está no começo. Eu não espero conseguir esse valor do dia para a noite, e acho que nem um mês ou dois, sinceramente. Mas é legal que isso já nos ajuda, tá? Não só a mim, acredite, mas a fazer as propagandas, a divulgar melhor o conteúdo, a fazer uma veiculação decente e a estar trabalhando com páginas que sejam nossas, de repente com um domínio privado e até com algumas outras coisas que a internet nos possibilita, mas sinceramente são pagas. E lembrando, sendo uma campanha que era um apoia-se, ainda que ninguém venha apoiar, eu ficaria muito triste com isso, sinceramente. O conteúdo gratuito vai estar sempre aí no YouTube. Então, é uma questão de que
tendo esse tipo de apoio financeiro, a gente vai conseguir alcançar um crescimento que vai servir muito, não só para mim, mas para todo mundo que participa disso. No que, poxa, quero ser algo, quero fazer algo, por que eu não invento esse curso? Não tem por que não. Essa é a ideia da coisa, um apoio coletivo em relação àquilo que é educação profissional. Bom, tá aí o projeto e tem outros vídeos que eu já expliquei ou apresentei. Então a gente vai seguindo aqui. Diferente do resto dos vídeos que eu faço, esse aqui eu vou dar preferência para não ter corte. E dentro das perspectivas que eu queria estar comentando, pelo menos um pouquinho, existem algumas coisas que são muito boas de nós prestarmos atenção. Essas perspectivas, aliás, são em relação a o que nós podemos aproveitar em relação a esse período que nós passamos, como está o mercado hoje, e o que é interessante de nós observarmos. Como vocês podem ver no quadro 1, a gente tem setores que não pararam durante a pandemia. Então, vamos conhecer, falar rapidamente e até trocar alguma informação que foi interessante para um de nós. O setor de infraestrutura, ele cuida de coisas como energia elétrica, transporte, comunicação e tudo que tem a ver com a nossa vida cotidiana, sinceramente. É todo tipo de investimento, na maior parte que o governo faz, quer fazer ou deveria fazer em relação ao ambiente onde estamos e a forma como vivemos. Infraestrutura dá ritmo a tudo. Isso para não falar de indicadores econômicos e financeiros, tá? Em relação a empresas, investimentos e outras coisas que a gente poderia também. A questão é, esse setor não parou. Os investimentos continuaram. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando até aqui de toda a questão que a gente teve com os investimentos nos hospitais e em aterros sanitários. Então, tudo isso está presente dentro daquilo que para nós é infraestrutura. Quando a gente fala de agricultura, e o Brasil é um dos líderes mundiais nessa questão, nós temos o latifúndio, ou cultivo de espécies vegetais, sem falar das nossas técnicas. Eu sinceramente não vou corrigir isso. Só para fazer uma graça. E a partir disso daí, a agricultura nos possibilita lidar com toda a nossa produção, exportação e commodities. Então são dois setores não só nacionais, mas internacionais. É a partir de coisas como infraestrutura e agricultura que o nosso Brasil hoje continua de pé. Além do caixa absurdamente grande de dinheiro que nós temos guardado, tá? Depois, seguindo, nós temos os setores mais afetados pela pandemia. Também só deixando em perspectiva, com certas pesquisas e algumas, não enquetes, mas reportagens que eu achei interessante, eu vou deixar depois aqui nas descrições, vocês vão poder conferir que turismo e vestuário foram os negócios mais afetados nesse período que nós estamos passando. São números absurdos, sinceramente, onde algumas coisas cresceram 40%, números inimagináveis, e algumas coisas caíram também de maneira inimaginável, não mais, né, em 40%, como foi o caso aqui. Quando nós falamos de turismo, estamos fazendo referência à hotelaria, a viagens, a mudanças, a entregas nacionais e internacionais, a muita coisa que, sinceramente, move a nossa economia. Turismo, por favor, não é só viajar para você poder descansar um final de semana. É exatamente todo o tráfego que nós temos de produtos e pessoas, falo de maneira legal, né? Em relação a transporte e distribuição de tudo que a gente poderia fazer dentro e fora do país. Em relação aos vestuários, leva em relação à logística aqui da coisa, a gente tem produtos, armazenagem, desculpa, pedidos e vendas que sinceramente ficaram parados, lojas que ficaram fechadas, entregas que não foram feitas, pedidos que foram realizados, mas enfim, que as pessoas não pagaram. Por diversos motivos, nós temos aqui setores que não puderam parar e
e setores que tiveram que parar ou sofreram muito durante esse tempo de pandemia. O que é interessante a gente anotar aqui é que, para nossa profissionalização, ou mesmo para quem estava buscando algum tipo de oportunidade, você saber dessas coisas te ajuda a estar um passo à frente daquilo que pode vir a acontecer. Até porque, se a gente fosse falar de demanda reprimida, eu queria deixar isso aí para um próximo assunto, depois que a nossa economia der uma aquecida mínima, muita coisa vai voltar, muitos empregos vão ser gerados e a gente vai ter um outro tipo de perspectiva, o que é conversa para outra hora, como eu já disse, tá? Seguindo daqui e falando já de uma outra questão, mas dentro das nossas perspectivas, a gente teve setores também que cresceram durante a pandemia. Dentre eles, a gente vai falar do e-commerce, nós vamos falar dos supermercados e das farmácias ou serviços de saúde, junto com outro pequeno quadro bem simples que eu coloquei aqui embaixo, que é de cadeia de suprimentos. Como a gente pode observar, quando a gente fala de e-commerce, os pedidos e as entregas, exatamente por serem domiciliares, elas cresceram de uma forma mais absurda do que normalmente já é. As pessoas não só estão aprendendo mais a usar seus smartphones e computadores e notebooks e seja lá mais o que tiverem, como muitas foram obrigadas a usar. Muitos negócios não sobreviveram exatamente por não ter um suporte online para atender um número maciço de pessoas, ou massivo, mas deixa quieto, né? Acho que a gente vai acabar usando um filtro ou outro no vídeo, por mais que não corte, né? Mas voltando. E a partir daquilo que é a explosão digital aí do ano de 2000, a integração daquilo que é o comércio com a internet se tornou uma nova forma de fazer negócios. As pessoas agora podem pedir em casa, podem fazer o seu lanche em casa. Não que seja legal sempre ficar em casa no mesmo lugar, mas essa não facilidade, mas comunicação maior entre negócio e pessoas físicas fez com que toda a nossa estrutura de e-commerce fosse fomentada nesse período em que a gente não pode ter algum tipo de aglomeração entre as pessoas. Os supermercados, eles, como coloquei aqui, servem de centro de armazenamento. Estava escrito até no artigo que eu estava vendo que os supermercados se tornaram o novo shopping da vez. Exatamente porque você pode achar de tudo num supermercado. São lugares que não puderam fechar, não só por aquilo que eles representam, mas por tudo aquilo que existe dentro deles, né? Existem muitos supermercados grandes que comportam outras lojas. Então não é só, como se não fosse importante, questão de vestuário e alimentação. Dentro de um supermercado, você pode literalmente encontrar de tudo, porque ele serve, sinceramente, como um grande armazém de coisas. O mercado, o supermercado, ele é uma representação das nossas relações mais antigas comerciais em relação à troca e venda de mercadorias. E aí, falando de farmácia e serviços na área de saúde, são coisas que sinceramente não podem parar, não pelo menos enquanto existir uma pessoa doente. Como infelizmente sempre vai ser assim enquanto existir gente aqui na Terra, o setor de saúde é sempre um setor em crescimento, o que a gente às vezes não sabe se é preocupante ou se é algo bom. O que essas três coisas têm em comum, seguindo a nossa conversa, é exatamente o fato de que elas funcionam com base numa cadeia de suprimentos. Tudo isso está ligado à logística. Logística representa, em funções, estoque, transporte e processamento de pedidos. Essas três coisas funcionam exatamente dessa maneira. Quando a gente fala de e-commerce, fala de uma Amazon da vida, por exemplo, nós estamos falando de um grande estoquista e negociador junto a fornecedores que distribuem produtos. Quando a gente está falando de supermercados, para não ser repetitivo, é um armazém gigante local que nós temos. Quando nós falamos de farmácia e serviços de saúde, estamos comentando tanto sobre necessidades sempre presentes em relação à nossa saúde, literalmente,
e uma forma de prover esses serviços que são necessários. A gente não pode ficar sem alimentação. A gente não pode ficar sem certos pedidos e entregas. A gente não pode ficar sem certo suporte à saúde como nós temos. E infelizmente temos visto muita coisa que não é bonita, tanto em relação à saúde quanto em relação à educação. Mas, de novo, uma outra conversa que nós podemos tratar em outros vídeos daí. E essa parte em relação às perspectivas é mais isso. Eu vou me ater, pelo menos dessa vez, acrescentar um monte de dados científicos e poder estar trazendo aquilo que é uma perspectiva para nós, como o que seja o mais simples possível para a gente chegar numa conclusão. Assim como eu dei um conselho para um amigo em relação ao currículo dele, e ele, assim que colocou o currículo na parte de produção logística, foi empregado no meio da pandemia, isso pode acontecer com você também. Voltando aqui o slide, sinceramente, ao saber que setores como infraestrutura e agricultura estão de pé e não pararam, você tem um tipo de oportunidade aqui. Turismo e vestuário não seriam considerados bons investimentos nesse momento. No que trabalhar com e-commerce, estar junto de alguma maneira a um supermercado ou alguma coisa na área de saúde, você sempre vai ter uma oportunidade presente de crescimento. A perspectiva que, na verdade, nos leva à recomendação da semana é para que, se você está buscando alguma coisa, é que para você considere bem esses setores, principalmente esses três aqui que a gente está vendo. A logística é uma potência no Brasil, por mais que a gente não seja dos países melhores ranqueados. É algo que sempre cresce, que sempre está de pé em meio à pandemia. E acho que a gente viu a força naquela greve dos caminhoneiros. Isso se mantém, porque a gente sempre está precisando. Acho que todos os países, todas as pessoas, todo mundo que existe na face da humanidade precisa ou estocar alguma coisa, ou transportar alguma coisa, ou encomendar alguma coisa. Fica a dica aqui, então, de que existem setores, sim, em que você pode estar investindo, ou melhor, se investindo, para você poder estar concorrendo. Nem todo mundo tem essa formação, nem todo mundo chegou a pensar nisso, nem todo mundo estava preparado para enfrentar uma pandemia mundial, para falar que acho que ninguém estava preparado para isso. Mas a gente, junto ao que nós somos, ao que nós temos, lembrando daquilo que a proposta da Educato é de profissionalização e de construção daquilo que é a sua formação e carreira, a gente vai estar se usando dessas informações e conversando bastante sobre esses assuntos, até para podermos nos inteirar e trabalhar em cima disso.